Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em casa para acompanharmos o terceiro episódio da segunda temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegou então aquele episódio onde nos despedimos de uma personagem muito interessante aqui da série. Pois é, a Alara Katan vai embora. Pois é, mas pelo menos, né, não é naquela situação onde a personagem é defenestrada, né, aquela coisa de não, cansei do show, vou embora, e aí na revolta dos produtores e roteiristas, matam o personagem. Não foi o caso aqui dessa chefe de segurança, né? Ainda bem. E sempre vale lembrar, né? A atriz tinha um chamego aqui com o dono da série, Seth MacFarlane. Pois é, né? Eles tinham lá um negocinho, né? Não sei se isso perdurou depois, né? Acho que foi durante a primeira temporada, talvez isso. Será que foi o motivo dela ter saído da série? Tipo, terminar e era melhor ficarem afastados? Então tira o personagem da série? Bom, de qualquer forma, foi uma, digamos, uma saída amigável, porque sempre se prometeu que ela poderia voltar no futuro, né, em uma outra situação, para as histórias aqui da The Orville. Pois é, isso é verdade. Ela aparece num certo ponto aqui, não vou dizer porque senão vira spoiler, né? Ainda na segunda temporada. Quem sabe ela pode até retornar mais ainda agora na terceira temporada que começou recentemente. Mas o que vale? A personagem da Lara sempre foi interessante, até uma coisa meio esquisita da gente meio que de cara acreditar. Porque no primeiro momento ela parece apenas uma jovem adulta, de fato, né? Ela tem acho que 23 anos, se não me engano é dito a idade dela lá no primeiro episódio da primeira temporada, né? Uma bela definição que sim, é uma pessoa completamente inexperiente, mas ela tem uma vantagem, que é muito explorada aqui nesse episódio, que faz com que ela esteja no local correto, na hora certa. Ou seja, ela é uma Sheliana, eu nunca decorei o nome da espécie dela, que quando ela está fora do seu planeta natal, ela adquire uma super força por causa das questões de gravidade. A diferença de gravidade, né? Lá de onde ela nasceu, para qualquer lugar onde ela vá, né? Porque basicamente, em qualquer nave que a história aconteça, a gravidade se assemelha à da Terra. Não é uma facilidade de roteiro aquelas coisas, né? Mas enfim, ela é uma pessoa de super força. Claro, né? Levando em consideração que também é uma jovem adulta, mulher. Sempre tem aquela questão também ali nas entrelinhas, né? O poder feminino, a power girl. De fato, ela é completamente cheia de força. Era um personagem até difícil de trabalhar porque realmente a sua inexperiência meio que não combinava, talvez, com, digamos, a perfeição, vamos colocar assim, dos oficiais sêniores ali da nave, né? Podia ser um pouco destoante, mas como a série sempre tem aquela pegada cômica, é até interessante ter uma figura inexperiente, porque em todos os momentos onde ela apareceu em algumas situações, mas no começo, claro, né, da série, ela meio que titubeava. Teve até aquele bom episódio, o segundo lá da primeira temporada, que foi exatamente o primeiro comando dela. Ela saiu muito bem, embora fosse um episódio um pouquinho assim, meio apressado. Ela teve mais destaque, na verdade, no 10º episódio também da primeira temporada, onde aí se destacou um pouco mais, né? Um episódio dedicado a ela com certeza. Então chegamos a esse aqui de despedida. Aliás, vale dizer, né? Os dois episódios, aquele anterior, o 10º da segunda temporada, da primeira temporada, e esse daqui, o terceiro, agora sim, da segunda temporada, foram escritos pela mesma roteirista, a Cherry, que eu não consigo lembrar o sobrenome dela, mas já deve ter aparecido por aqui, né? Nos créditos. Enfim, ou seja, foi uma roteirista que às vezes isso acontece bastante em algumas séries onde são focadas exatamente, né? A cada episódio o foco é em um determinado personagem. Existe também essa coisa de às vezes um roteirista pegar, né, meio que toda a vida de um certo personagem. Foi então meio que a questão para a Lara, né? Foi bem bacana isso ter acontecido. É aquela coisa que você começa a desenvolver, você vai tocando o barco e quando precisa até finalizar a existência do personagem numa série, bom, é a pessoa ideal realmente para fechar o arco. Bacana. E esse episódio aqui cumpre várias amarras realmente da personagem, principalmente em relação à família, que a gente meio que já percebia, ela é uma pessoa isolada ali dentro da nave, né? Claro, ela tinha a questão de aprender, é uma pessoa inexperiente, mas sim, sempre tinha aquele detalhe da família, que ela não tinha uma certa relação muito próxima.
Isso foi explorado naquele outro episódio, na temporada anterior, e aqui fica evidente. Mas o que temos por aqui? Logo de cara, já direto ao assunto, nós temos uma situação, claro, de brincadeira ali entre a tripulação num velho conhecido, né, jogo de braço. Ou seja, quem pode vencer no Mook. Claro que ela é a pessoa mais forte ali dentro da nave, mas tem alguém equivalente, que é exatamente o Isaac. Então, lá no refeitório, todo mundo apostando quem vai vencer, meio que, podia ser um empate, digamos assim. Naquela ocasião ali, então, parece que pelo jeito que ela reage, isso já aconteceu outras vezes, né? Mas de qualquer forma, a brincadeira continuou, mas Isaac acaba vencendo aquela partida ali, só que no final um pouquinho, né, meio trágico, porque ela acaba quebrando o braço, a Lara. E aí já tem um sinal de alerta. Como assim ela quebrou o braço, né? Ela simplesmente é resistente por causa da sua condição física. E claro, quando a Claire, a doutora, faz uma certa verificação ali, acaba descobrindo que ela está enfraquecendo, ela está perdendo sua massa muscular. Ou seja, tanto a massa muscular também, quanto também os seus ossos estão enfraquecidos. Bom, a explicação basicamente é essa. Ela saiu do planeta muito cedo e, portanto, ela não conseguiu, digamos que, se adaptar a essa mudança justamente de nova gravidade, que dá a ela uma super força, mas também, ao mesmo tempo, foi degradando o seu corpo. E aqui chegou basicamente no ápice. Ou seja, se ela não retorna ao seu planeta, ela simplesmente, ela até conseguiria se adaptar de fato, definitivamente, a essa gravidade baseada no da Terra, mas, por outro lado, ela nunca mais poderia retornar ao seu planeta natal, porque senão, se ela entrasse lá na atmosfera, ela seria esmagada, como compararam com uma uva. Bom, e basicamente, então, ela precisa tirar uma licença, né? Claro que o Capitão Mercer dá o tempo que ela precisa, né? O local dela está garantido. Ainda que, né, tenha chegado, né, para substituir um outro chefe de segurança daqueles bens esquisitões, né? Um sujeito que tem um esôfago externo, né? Um segundo esôfago externo, né? Uma figura, o cidadão, uma figura. Ele ainda vai aparecer em outro episódio até chegar ao substituto definitivo, né? Bom, já estou dando spoiler, né? Mas enfim, o que vale é que, claro, o episódio meio que já se vende logo de cara com a mesma pegada que foi o episódio de estreia aqui da segunda temporada, que foi um bom episódio que estava tudo baseado no blá blá blá. Pois é, não tinha grandes destaques de ficção científica. Lembrando, né, o segundo episódio da semana anterior que a gente conferiu, ele estava atrelado à primeira temporada, porque ele estava lá entre os 13, mas foi deixado de ser exibido. Enfim, o segundo episódio de fato da temporada é esse aqui, o terceiro. E tem, sim, a mesma pegada, que é trabalhar mais os relacionamentos dos personagens. E aqui, como era um episódio de despedida, ficou muito focado mesmo na Lara e também nos seus familiares. Claro, pai e mãe a gente já havia conhecido lá do episódio que eu falo sempre, o 10º da temporada anterior, mas a gente conheceu aqui a sua irmã também. Mas, e o fato, toda a ação aqui desse episódio está baseada justamente, então, na sua licença forçada que ela teve que fazer, né? A licença médica que foi lá no seu planeta natal. E é bacana, né, quando o Mercer e também o Malloy deixam ela lá no planeta, né, natal, que a gente percebe a beleza do lugar. É bem interessante. Na verdade, um episódio bem rápido, sem se aprofundar muito naquela cultura, a gente acaba descobrindo que ali naquele planeta o pessoal cultiva a intelectualidade. E ela optou em servir as Forças Armadas, digamos assim, né, sendo uma chefe de segurança. Claro, principalmente o pai não curtia muito isso. A mãe também, digamos que não era muito favorável. A irmã, que parecia talvez também sim, na verdade se revelou mais para frente do episódio que sentia falta dela, né? E admitia que ela podia, estando viajando pelo universo afora, conhecer vários e vários lugares diferentes. Embora no primeiro momento tenha dito à irmã, né? Como você consegue viver apenas fechada ali dentro de uma nave o tempo todo, né? Durante meses a fio, anos e por aí vai, né? Sim, a gente acaba conhecendo bastante a família, o núcleo familiar ali de Alara, e claro, as questões da nave em si ficam meio de lado. Só aparece um pouco porque vem lá o substituto, né, interino dela, e também porque depois, né, eles acham uma solução, né? A Claire e mais Lamar, eles arranjam uma traquitana lá, digamos assim, ou um certo procedimento que poderiam ajudar ela a se recuperar. Claro, meio que foi um jeito de
a história, o roteiro, contribuir para que lá no desfecho do episódio existisse uma tal da a famosa cavalaria, né? Para salvar os heróis, os mocinhos, diante dos perigos. Porque sim, né? Esse episódio que, claro, a gente percebe que vira um belo de um blá blá blá, questão de relacionamento familiar, depois assume uma questão quase de horror, de terror. Tem uma pegada completamente outra. Você realmente fica de queixo caído. Caramba, para onde que o episódio está indo? É de surpreender. Porque lá, quando a Lara está com a família, eles têm a ideia de vamos lá para a nossa casa de veraneio. Então eles vão lá para a beira do mar, né? E, claro, fora de temporada não tem ninguém, né? Todas as casas estão vazias, eles vão ficar de boa ali algumas semanas. Mas a própria Lara já percebe, assim, no finalzinho de dia, né? Curtindo ali o horizonte, que uma certa casa ali mais ao fundo da baía ali, onde eles estão, né? Da praia, na verdade, né? Tem uma luz acesa num casebre lá. Ela fica desconfiada. Como assim? Coisa esquisita? Claro, aquela coisa, né? De ela ser uma chefe de segurança, ela sempre está de olho nas questões, né? Nunca está dormindo no ponto, literalmente. De qualquer forma, isso vai se revelando uma história meio macabra, porque aparecem vizinhos, e aí temos uma novidade também, né? Se antes a gente já sabia que o papai de Lara, lá da outra temporada, simplesmente era um ator convidado, a série aqui, né? The Orville, abusa de convidados especiais, né? O pai dela, que a gente já sabia, é o Robert Picardo, claro, o doutor lá de Star Trek Voyager, sim, o doutor holográfico. E aqui, né, o vizinho que aparece juntamente com sua esposa é outro doutor, também da franquia Star Trek, só que dessa vez de Star Trek Enterprise, que é o John Bielinski, né, acho que é assim que fala o nome dele, né, que era o Dr. Phlox, ou Plox, né. Enfim, né, 2 doutores de Star Trek no mesmo episódio. Bem bacana essas referências, essas homenagens também que essa série aqui faz à franquia, né, que inspira tudo. De qualquer forma, né, chega esse sujeito aí, né, e mais a sua esposa, né, dizendo, não, também estamos aqui curtindo aqui esse clima de fora de temporada, mas a gente ficou desconfiado, a gente chegou em casa, descobrimos que estava uma coisa meio revirada. Vocês não viram ninguém ali meio suspeito? O pessoal comenta, não, só temos aqui o nosso caseiro, super conhecido, gente boa. Não deve ser nada demais, né? Enfim, fica aquela coisa no ar e claro que a Lara quer, eu sempre troquei o nome dela aqui, né? A Lara quis investigar, a irmã foi junto, então elas foram até a casa do caseiro, que havia dito, né, assim que entregou a chave para a família, que iria voltar ao continente. Enfim, elas vão até lá, a casa do sujeito, e descobrem que as malas ainda estão desfeitas, né? Ou seja, ele nem foi viajar, né? Estavam sendo montadas as malas ainda e cadê? Sumiu, cidadão. E bom, a partir desse ponto a gente percebe que o episódio não chega a fazer muita enrolação pra gente, já vai direto ao ponto. E naquilo que eu comentei, né? Que muda o tom completamente, né? Sai daquela questão de desacordos familiares para entrar num clima de tensão, de quase horror mesmo. Não, é horror talvez, de fato, né? Porque simplesmente, né? Bom, aquele casal ali de vizinhos que chegou é convidado a participar de jantar ali com a família Catan. E num determinado momento, uma coisa completamente maluca que realmente tira a gente do eixo, simplesmente, né, o pai de Alara vai lá pegar um molho ali no fogão, a panela lá com o líquido fervendo, borbulhando, vai pegar uma concha para colocar ali no prato do convidado. E simplesmente o cara fala, eu acho que essa concha aí está meio suja. Ele fala, não, que isso, tá limpinha. Mas tudo bem, eu pego outra coisa aqui para pegar o molho, né? E aí que o sujeito me manda essa. Não, por que você não pega com a mão o molho? Como assim? O negócio está borbulhando ali no fogão, dentro da panela? Tá doido, cidadão? Eis que ele saca uma arma. E aí a coisa realmente fica de figura, né? Temos então presente um belo de um psicopata, né? A esposa também saca a arma e deixa refém todas as mulheres ali na sala. Que beleza, né? Claro, é uma bela de uma maluquice. Tem sentido isso acontecer do nada? Não, não tem. Claro, depois há as explicações cabíveis e a história fica assim, ok, digamos, né? Mas a gente precisa perceber que talvez tem um certo exagero, né? O roteiro, ele faz uma espécie de coincidência que não tem lá muito cabimento. Bom, o que é que acontece, né? O pai de Alara é um sujeito muito metódico, né?
o problema que ele tem com a filha foi justamente se a sociedade deles, o planeta, né, todo é intelectual, todos seguem grandes carreiras, são PhDs aqui, grandes cidadãos palestrantes de um lado, né? Todo mundo tem uma fama de, claro, se valer do seu intelecto, mas, pobre, a Lara, desde pequenininha, pelo jeito, era um pouquinho lenta nas ideias, né? E o pai, né, nunca a incentivou, e esse era o grande problema dela para com os pais, falta de incentivo. Acho que a mãe até ajudava um pouquinho, mas o pai com certeza ficava naquela demais, jogar na cara, pô, você não está funcionando, né? Estuda mais para você ser alguém na vida. E por causa disso, claro, que ela não tinha dentro de casa, no ambiente familiar, um apoio evidente, que ela foi buscar uma outra família fora, né? E claro, dentro da nave Orville, ela conseguiu todo esse apoio. O capitão, a Kelly, todo mundo a ajudava. A doutora também foi uma grande apoiadora dela lá na questão do seu primeiro comando. Enfim, todo mundo era amigo dela. Realmente uma grande de uma família. Mas voltando ao pai dela, né, que era super enérgico, digamos assim, ele também foi numa certa pesquisa científica, justamente do filho desse casal maluco que apareceu por lá. Ele estava querendo provar que uma certa vacina era perigosa para a população e o pai de Lara encasquetou, não. O sujeito, ele não fez toda a pesquisa certa, ele está se equivocando e ele rejeitou, então, tudo o que o outro estava fazendo, né? O filho do casal ali de maluco. Simplesmente o cara depois pirou a batatinha e acabou tirando a própria vida. E então os malucos ali estão justamente tentando, entre muitas aspas mesmo, né? Vingar o filho. Por isso essa agressão física, fazer o cara pegar o molho fervente com a mão. E eles queriam que o cara declarasse, que não, a pesquisa lá do filho dele estava correta. Uma maluquice sem tamanho. Claro, é um exagero do roteiro para facilitar com que as coisas aconteçam rápido, né? Mas o que eu ia comentar aqui talvez seja um belo furo, né? Que é como que esse casal de doidos descobriram que a família, ou especificamente o pai da Lara, estava ali na casa de veraneio. Não tem cabimento nenhum, é uma coisa assim jogada do nada. Digamos que é o furo aqui do episódio, com certeza. Bom, e você pode pensar, tá, e foi então um episódio que era apenas blá blá blá, que virou uma questão familiar e depois partiu para uma certa tensão, a lá um filme de terror, e a parte da ficção científica. Bom, existe de fato, que era a questão até do que é a grande característica da personagem, que é a sua força. Ou seja, o planeta tem uma alta gravidade. Quem está fora realmente é esmagado por ela. Quando a nave vem entregar a Lara ali, ela tem que ficar num campo gravitacional apropriado para não ser esmagada. Inclusive eles fazem o teste lá com a garrafinha, né? O Malloy joga e o negócio, antes de cair no chão, ele joga, antes de cair no chão ele já virou uma folhinha assim de metal caindo com força no chão. Tanto que Ed, né, quando vai levar a Lara até em casa, eles têm que estar vestidos com um traje, né, de atividade extraespacial e tem que estar com um belo campo de força também ali, artificial em volta. Campo de força não, um campo antigravitacional, na verdade. Que, claro, na hora a gente percebe que isso vai dar merda, justamente porque ele olha lá pro contador de tempo, né, ele tem uma hora exata, né, para poder ir para lá e para cá, né. Quando mostra isso, a gente sabe que é um indício que vai dar problema. Dito e feito, né? Quando lá o casal maluco está atacando a família de Alara, né? O Mercy retorna junto com o Malloy mais uma vez para avisar a Lara que Claire e Lamar haviam desenvolvido uma certa técnica de poder existir uma certa cura para o problema dela. E também, num certo momento de deixar a história correr muito mais rapidamente, o maluco dá um belo de um tiro no Ed, ele cai duro no chão, né, quase não está ferido mortalmente, mas ele não consegue se mexer e o tempo está acabando, né, porque quando a descarga energética lá da arma acertou o traje dele, diminuiu completamente aquele tempo de 1 hora, né, baixou para meros poucos minutos. Bom, aí também o episódio ganha aquela rapidez que às vezes fica um pouco forçada, mas fazer o quê? É a solução do problema, né? Tem um certo outro furo também, porque o tempo todo, qual era a questão do episódio? A deficiência da Lara. Só que a deficiência não era apenas no ambiente de gravidade da Terra, onde ela estava ficando debilitada. Quando ela voltou, ela deu o primeiro passo no seu planeta, fora do campo antigravitacional dali da nave de transporte, ela simplesmente já foi ao chão imediatamente, né? Foi um bluf,
Parecia que alguém passou a rasteira dela, né? Ela não conseguia ficar em pé sozinha, tanto que ela ficou, então, todos os dias ali seguintes sobre uma cadeira de roda. Sim, havia a expectativa da doutora que ela podia se recuperar em questão de algumas semanas, mas não passaram-se semanas, passaram-se, acho que nem um dia, para falar a verdade, não chegou a passar, ou 2 dias no máximo, que teve mudança de tempo, né? Ou seja, do nada ela conseguiu reagir ao ataque lá do maluco, ela conseguiu se levantar da cadeira. Sim, há uma ceninha um pouquinho antes dos malucos chegarem que ela já estava melhorando, estava melhor do que no dia anterior. Acho que só foram 2 dias mesmo, né? Mas não é o suficiente, né? De fato, ela reagiu, claro, naquela motivação dos parentes em perigo, você acaba ganhando uma certa força extraordinária, mas um pouquinho forçado. Ela do nada praticamente já estava novinha em folha, ali dentro do seu planeta, né? Bom, e aí tudo se resolveu e claro, teve a cena de contraste, né? Que ela sempre reclamou ao pai que ele nunca a apoiou em qualquer coisa que ela estivesse fazendo, né? Seja na questão de ela não ter lá muita cabecinha para os estudos, como também ele não a apoiou na sua jornada de tentar ser outra coisa, né? E ali quando ela pede para o pai salvar o capitão, que está caído lá no chão completamente imóvel, né, para não ser esmagado, também tem um outro furo de roteiro, né? Como é que ela sabia que, na verdade, o capitão estava correndo um grande perigo? Especificamente, né, que ele seria esmagado pela gravidade do planeta. No máximo, ela sabe que ele tomou o tiro, né? Porque acho que isso fica evidente. Ela viu o cara atirar, né? Mas dá a entender que, claro, ela pede ao pai que vá ajudar porque sabe que o capitão não está imediatamente morto por causa do tiro, né? Ele está ferido. Mas vai ajudar porque parece que ela sabe, né? Que ele está já começando a sofrer os efeitos da gravidade. Uma coisinha também forçada, não está muito bem costurado esse roteiro não, para falar a verdade. Vamos combinar, né? De qualquer forma o pai ajuda no tempo certo e o Ed só sai ali com as 2 pernas quebradas. Ui. Enfim. E aí depois, né, quando eles retornam lá para a nave, ela ainda está de boa, ela não está fragilizada, né? E no fundo, ela acaba percebendo que ela não precisa mais ficar ali dentro da nave servindo a União Planetária, porque ela pode agora curtir a sua família, porque basicamente por causa de todo o perrengue que aconteceu, o pai teve um acesso de choradeira e acabou dizendo à filha que, pô, eu fui um idiota, né? Eu nunca a apoiei e admito o meu erro, né? Então ela quis ficar junto com todo mundo. E é nessa situação então que a personagem deixa a série. Teve uma cena também bacana de despedida com o capitão, né? Ela deixa uma caixinha de presentes depois quando ele retorna, né? Assim, teve outra cena também emocionante, que é todo mundo se despedindo dela, né? Lá no hangar, né? Uma cena plasticamente interessante porque ninguém fala nada, só tem os abraços, né? Só tem a troca de olhares. Muito bacana, não tem aquele blá 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 desnecessário que muitas séries fazem, às vezes nesses tons de despedidas, né? Foi bem bacana, somente os abraços. E enfim, né? Quando depois Ed retorna à sua cabine de capitão, né? Tá lá a caixinha de presente, ele abre, o que tem dentro? Um belo pote de picles em conserva. Bacana, né? Afinal de contas, na verdade lá na primeira temporada houve uma referência a um pote de picles, mas no fundo é aquela coisa, né, que para que serve o homem, né? Para abrir os potes de picles para as mulheres, mas no caso aqui quem abria era ela, era a Lara. É quase uma coisa de deixar ali, tipo, um dia eu volto, e aí você pode pedir para eu abrir esse potinho para você. É bacana, foi uma boa sacada do roteiro, uma boa despedida para essa personagem super interessante. Não era um personagem, claro, fundamental à série, né? É um personagem que podia ser dispensado. E na verdade, quem a substituiu depois foi um personagem também com uma personalidade também muito forte. Aliás, falando nisso, né? Eu tomei um spoiler em relação a isso. Quando eu comecei a assistir a série, lembra, eu contei para vocês quando eu estava fazendo resenha do primeiro episódio, né? Eu havia pegado os 3 primeiros episódios da série via a Sparrow Plus e eu assisti o primeiro e não curti a série. Eu achei a série fraca, digamos assim, né? Bonitinha, mas um pouco fraca. Eu nunca fui assistir os outros 3. Se eu tivesse assistido os 3 que eu tinha pegado,
já tinha percebido que a série é sensacional, principalmente por causa do terceiro episódio lá, né? Especificamente da primeira temporada. Mas quando eu voltei, então, a assistir, porque eu assinei aqui o serviço Star Plus, né? Lá acho que foi em agosto do ano passado, quando começou o serviço, na verdade, aqui no Brasil, né? Foi a primeira série que eu assisti de cabo a rabo, né? Assisti a primeira e segunda temporada totalmente em questão de poucos dias. E tem lá estampado uma foto da tripulação, só que a Lara não está presente, né? Está a sua substituta, a Tala, e eu já falei, caramba, ela morreu! Ela saiu da série, eu já conhecia a personagem, eu só tinha visto um episódio, né? O primeiro, de estreia. Caramba, cadê ela? Tem outra, né? Até a mesma espécie da Sheliana, né? Que é a espécie dela. Mas, caramba, eu falei, tomei um spoiler. E agora, o que aconteceu com a menina? Morreu batalha? Quem foi o forte que a derrotou, né? Claro, eu nunca imaginei que ela pudesse sair numa situação onde ela tem condição de retornar às histórias. Ou seja, até chegar nesse episódio aqui, eu sempre achei que ela morria. Tipo, até no esquema, comparando de novo com Star Trek, né? Da Tasha Yar, lembram, né? Ela era a chefe de segurança lá na primeira temporada da série. Aí a atriz também não quis mais participar do show, pediu para sair e simplesmente o pessoal revoltado com ela, né, os roteiristas, produtores, a mataram de uma maneira bem tosca. E eu ficava sempre com isso na cabeça, caramba, será que fizeram a mesma coisa com a Lara aos mods da Tasha Yar? Vão fazer uma cena ridícula de morte só para tirar ela da série? Felizmente não foi isso que aconteceu, ela foi dispensada dos seus serviços aqui de maneira honrosa, deram uma boa história completamente solo para ela, com boas homenagens, com uma boa valorização do que ela fez. E, claro, levando em consideração que a atriz, que eu tenho que dizer, né, de novo, né, o chamego do dono do show, ela atuava muito bem, segurou o personagem com certeza e passava justamente toda essa insegurança que a Lara tinha. Enfim, bom personagem, eu sei que ela volta, então não tem problema. De qualquer forma, esse episódio aqui, ele é interessante sim, tem os seus probleminhas de roteiro, né, uma história um pouquinho apressada, mas é funcional, serve ao seu propósito, e por isso é bacana. Basicamente ele fica mais na memória da gente porque é o episódio de despedida dela, não porque é uma história, caramba, coisa sensacional, nunca mais vou esquecer. Não, por causa da despedida, ok, acho que ele nunca vai fugir da nossa memória com certeza. Mas, portanto, para esse então terceiro episódio da segunda temporada de The Orville, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho. No fundo, se a gente faz uma retrospectiva de todos os episódios mais focados na Lara, nunca teve um grande episódio. Mas tudo bem, não tem problema. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiam ou não esta personagem e se a sua substituta realmente é muito melhor ou não. Bom, é isso.